6h09, horário de Brasília, Novo Dia está de volta. Já ao meu lado aqui a nossa editora de internacional, Marina Catassi. Tudo bom, Mari? Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos assistem. Mari está conosco para falar mais sobre o conflito entre Irã e Israel, porque tivemos mais ataques durante a madrugada em território israelense, em território iraniano e também no começo desta manhã, horário local. Lá em Israel agora, 12h09, a situação nesse momento se volta para uma área civil que foi alvo de um bombardeio iraniano. Estamos falando de um centro médico, um dos principais do país, Mariana. Justamente, Carol, o Irã lançou hoje uma nova série de mísseis contra o território israelense e, segundo Israel, atingiu muitas áreas civis. Uma dessas áreas teria sido um hospital na cidade de Beersheba. Esse hospital é um dos maiores de Israel, um dos grandes centros hospitalares do país e atende cerca de 1 milhão de pessoas. Segundo os serviços de emergência israelenses, 65 pessoas ficaram feridas hoje em todos esses ataques que o Irã fez a regiões civis. Nesse hospital temos relatos de pelo menos uma mulher ferida. Ao todo, em Israel, temos 3 pessoas em estado grave, um idoso de 80 anos e outras 2 mulheres de 70 anos. O Irã afirma que tentou atacar um centro de inteligência israelense que fica, de fato, muito próximo a esse hospital. Mas é claro que estamos também em um conflito de narrativas, Carol. Israel acusa o Irã de ter mirado o hospital e atingido civis propositalmente, enquanto o Irã afirma que tentava atingir esse centro de tecnologia israelense que fica próximo ao hospital. Essas imagens que acompanhamos, Mari, são das consequências dos bombardeios em território israelense. Mais uma vez, a gente destaca o que aconteceu nesse hospital, que é um dos principais de Israel, inclusive no atendimento às vítimas do conflito. Há nesse momento também aqui uma informação com relação à proximidade desse centro médico, dessa área que, segundo o Irã, seria o alvo desses ataques. A gente coloca aqui só no mapa para ilustrar nossa conversa com a Marina Catassi, se possível. Será que eu consigo aqui colocar para quem está nos acompanhando? Exatamente, olha aqui, o que seria esse trajeto entre o centro médico e o local que o Irã diz que seria de fato o alvo desses ataques, que é um centro de inteligência de Israel. Exatamente, é um centro tecnológico que forneceria informações para a estratégia militar de Israel. E o Irã afirma que tentou atingir esse centro, que de fato fica muito próximo ao hospital, mas Israel diz que, na verdade, o alvo foi o hospital em si e que o Irã tentou de fato atingir civis. Bem, a gente também volta com as imagens, mais uma vez, do centro médico. Olha só, esse hospital aí que a gente mostra agora, a grande coluna de fumaça que pôde ser observada. Estamos falando agora de 65 feridos a partir desse ataque iraniano. O nosso correspondente Michel Gavendo, Mari, destacava durante essa cobertura aqui na CNN Brasil que, de fato, a última noite, madrugada em Israel, houve uma intensificação dos ataques iranianos. Algo que nos últimos dias tinha perdido intensidade. É isso, Israel tem conseguido em alguma medida desacelerar um pouco o Irã e tem feito danos consideráveis contra estruturas militares do Irã, mas o Irã também prometeu que responderia de forma firme, que não deixaria que esses ataques israelenses saíssem impune. O líder supremo do Irã disse que o país não vai se render a nenhuma ameaça, seja dos Estados Unidos, seja de Israel. Então nós vemos agora mais uma rodada dessa Operação Promessa Verdadeira, como ela foi batizada pelo Irã, é a Operação Promessa Verdadeira 3, já tiveram mais de 12 rodadas dessa grande operação de ataques contra Israel, Carol. E destacando que o Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, ontem chegou a postar em redes sociais de que a batalha começa agora. E houve uma intensificação dos ataques durante a noite, madrugada em Israel e também durante a manhã. O que a gente observa normalmente, Mari, são ataques ocorrendo principalmente durante o período da noite. Só que, por exemplo, esse bombardeio, esse ataque a esse hospital,
em Israel aconteceu já durante o dia. Exatamente, já no começo da manhã. Esse hospital, Carol, é importante a gente ressaltar também que ele é um hospital muito importante se a gente leva em consideração o que está acontecendo na faixa de Gaza, porque ele fica a menos de 50 quilômetros da faixa de Gaza e ele é usado para atender pessoas que ficam feridas no conflito por lá e conseguem deixar o território palestino. E a gente comenta sempre que a madrugada costuma ser um período de muitos ataques, justamente porque a baixa visibilidade durante o período da noite costuma favorecer a entrada tanto de mísseis israelenses em território iraniano quanto de mísseis iranianos em território israelense. A gente vai descrevendo aqui a imagem para você que está conosco no CNN Novo Dia. Mais uma vez aqui o Centro Médico, esse hospital, alvo desse ataque, alvo desse bombardeio. Foi um míssil que não foi interceptado pelo sistema de defesa israelense. E a gente também tem imagens em solo, Mari, da mobilização que se fez no entorno desse hospital, das consequências desse bombardeio, desse ataque, ruas completamente interditadas. E agora o trabalho das equipes médicas, equipes de socorro, também das forças de defesa de Israel, é um trabalho de atendimento aos feridos. Estamos falando aí mais de 60 feridos até o momento. Exato. E a gente está vendo nesse momento também imagens que foram divulgadas pelo Serviço de Emergência de Israel, que são imagens internas desse hospital, que mostram que houve, de fato, algum dano a essa estrutura, mesmo que o Irã diga que o alvo tenha sido o centro de inteligência. Então, a gente sabe que esse hospital chegou a ser atingido, a gente vê ali destroços pelo chão, nós vimos também já imagens de fumaça e temos aí 65 feridos no país em outros ataques a outras regiões do território israelense e nós sabemos que a tendência é que esse número aumente porque as autoridades ainda estão agindo, Carol, ainda estão procurando nos locais de ataques. A gente falava ontem de um balanço feito pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de que até o 6º dia do conflito, pelo menos 400 mísseis balísticos foram disparados do Irã em direção ao território israelense. Naquela oportunidade, falávamos em 24 mortos confirmados pelo governo israelense e pelo menos 40 locais até então tinham sido alvos desses ataques. Com os bombardeios que acompanhamos durante a madrugada, durante a noite, durante esse início de quinta-feira, esse número vai subir e em instantes teremos uma atualização. É isso mesmo, nós vamos continuar acompanhando as atualizações do Serviço de Emergência Israelense e do Serviço de Emergência Iraniano também, que relata sobre novos ataques de Israel ao território iraniano e com certeza traremos aqui no Novo Dia, Carol. No Irã, a última atualização que temos é de 224 mortos por conta dos ataques israelenses. Destacando também o que dizem autoridades nesse momento. E aí não só Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, não só o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, mas principalmente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que continua no modo ambíguo com relação ao posicionamento de entrada de vez ou não direta dos Estados Unidos no conflito. A posição dos Estados Unidos até agora tem sido, como você disse, ambígua, Carol. Ontem mesmo Trump chegou a dizer que poderia atacar o Irã, mas também poderia não atacar e que não tomaria essa decisão até o último minuto, porque, segundo ele, na guerra as coisas mudam muito e ele não queria tomar uma decisão errada. Mas nós temos uma apuração aqui feita pela CNN, uma fonte próxima ao presidente dos Estados Unidos disse que Donald Trump chegou até mesmo a revisar um plano de ataque ao Irã, então essa possibilidade está sendo de fato considerada, mas Trump preferiu esperar nesse momento, ver quais serão os efeitos dos ataques israelenses sobre as instalações nucleares iranianas e se o Irã de alguma forma será levado a voltar para a mesa de negociação ou então sofrerá danos mais substanciais às suas instalações nucleares. Dessa forma, os Estados Unidos não precisaria atacar, mas esse é um plano que está sim no radar de Donald Trump, Carol.